Bem, como nós já oramos, eu vou direto à exposição e aí a gente vai lendo e fazendo a exposição. Verso 18. Pois a ira de Deus se revela do céu. Para aí. Então, a primeira informação que a gente tem aqui. Deus está irado. Quando falamos Deus está irado, entendemos que Deus, ele sente um imenso, um enorme desprazer, uma enorme tristeza, uma enorme indignação quando ele olha do céu e vê o que tem acontecido na terra. Irmãos, R.C. Sproul, um grande teólogo do século passado, que viveu também parte deste século, comentando sobre a ira de Deus na Bíblia de Estudo da Fé Reformada, ele fala assim sobre a ira de Deus. A ira de Deus não se compara às explosões de raiva demonstradas muitas vezes pelos seres humanos em todo o mundo. E quando a gente fala a palavra ira, a gente pensa naquelas pessoas nervosas, revoltadas, que saem quebrando tudo, batendo tudo, xingando todo mundo. Fulano está irado, fulano está descontrolado. Não é esse tipo de ira que Deus sente, que Deus tem. A ira de Deus não é uma ira injustificada. A ira de Deus não é como a ira dos homens. Antes, a ira de Deus é santa e justa. E ela se manifesta em repulsa, em nojo do menosprezo e rejeição dos seres humanos em relação à sua natureza e vontade. Então, quando Paulo ele diz, Deus está irado, a ira de Deus se revela dos céus, a primeira coisa a gente não pode entender como uma ira humana, mas é uma ira, é um imenso desprazer e tristeza que Deus sente ao olhar do céu para a terra. Porque o que Deus encontra quando olha do céu para a terra? Continue o texto que você vai descobrir. Pois a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e injustiça de quem, irmãos? Dos homens. Então, vejam, aqui a gente já descobre a segunda coisa. A primeira é que Deus está irado. A segunda é com quem Deus está irado. Paulo fala que Deus está irado com os homens que praticam a impiedade e a injustiça. Irmãos, o que seria essa impiedade? A palavra impiedade é o contrário de piedade. O que é uma pessoa piedosa? É uma pessoa temente a Deus, é uma pessoa que honra a Deus, é uma pessoa que obedece a Deus, é uma pessoa que reconhece Deus, é uma pessoa que adora a Deus. Isto é uma pessoa piedosa. O que é uma pessoa impiedosa? Que é uma pessoa ímpia. É uma pessoa que, resumindo, vive como se Deus não existisse. Vou repetir. Impiedade é a característica daqueles que vivem como se Deus não existisse. Então, primeiro, Deus está irado com o homem porque ele vive como se Deus não existisse. Ele vive numa vida impiedosa, sem temor a Deus. Só que Deus está irado com o homem não apenas porque ele é impiedoso, mas porque ele é injusto. E esse ser injusto significa que o homem, este homem que não teme a Deus, este homem que não respeita a Deus,
este homem que ignora a Deus, este homem que é indiferente a Deus, também comete a injustiça com os seus semelhantes. Essa injustiça se refere àquela prática de desrespeito, violência, maldade que há entre as pessoas. Então Deus está irado. Por que Deus está irado? Porque Ele olha lá do céu e vê que, primeiro, os homens não o temem. E segundo, os homens não se amam. Então, a impiedade aqui se refere ao desrespeito para com Deus. E a injustiça aqui se refere ao desrespeito entre as pessoas. A impiedade aqui se refere à falta de amor para com Deus. E a injustiça se refere à falta de amor para com o próximo. Em suma, Deus está irado porque quando Ele olha do céu para a terra, Ele vê o homem quebrando os seus dois principais mandamentos. Quais? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. O homem ímpio não ama Deus de todo o coração, de toda a alma e de todo o entendimento. E o segundo semelhante a este é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. E o homem injusto não ama o seu próximo. E tudo isso desperta a ira de Deus. Estou me fazendo entender? Vocês estão compreendendo? Então, Deus está irado, porque os homens vivem como se Ele não existisse. E os homens vivem totalmente indiferentes aos outros homens. Uma falta de amor ao próximo. Isso provoca a ira de Deus. A rebeldia do homem provoca a ira de Deus. A desobediência do homem provoca a ira de Deus. O pecado do homem provoca a ira de Deus. Irmãos queridos, o Salmo 148 que lemos no início do culto é um convite, é uma convocação, é uma ordenança para que toda a criação louve e exalte a Deus. Vejam o que eu vou falar para vocês agora. Todas as criaturas, toda a criação honra a Deus. Mas a principal criação de Deus não o honra. Deus disse Deus. E disse Deus, haja luz. Imediatamente a luz apareceu em obediência à sua ordem. Disse Deus, haja separação da porção seca e da porção molhada. Imediatamente cada uma foi para o seu lugar, em obediência à voz de Deus. Disse Deus, haja um luzeiro para iluminar o dia e outro para iluminar a noite. Imediatamente o sol se posicionou aonde deveria, a lua se posicionou aonde deveria. Tudo passou a obedecer à ordem de Deus. Toda a criação obedeceu à ordem de Deus. Aí a principal criatura de Deus, que é o homem, Adão. Deus deu uma ordem ao Adão. De toda a árvore do jardim você vai comer, com exceção da árvore do conhecimento do bem e do mal. Deus deu uma ordem direta. Quando Deus deu uma ordem direta para a luz obedeceu. Quando Deus deu uma ordem direta para o mar obedeceu. Quando Deus deu uma ordem direta para o sol obedeceu. Quando Deus deu uma ordem direta para a lua obedeceu. Mas quando Deus dá uma ordem direta para o homem desobedeceu. Isso é uma afronta a Deus, isso é um desafio a Deus, isso é uma rebeldia a Deus, isso é uma rebelião contra Deus. E isso despertou a ira de Deus. E não foi apenas o Adão, toda a raça humana
É por natureza ímpia, porque não ama a Deus. É por natureza injusta, porque não ama o seu próximo. E esta é a razão de Deus estar irado. Porque a criatura se rebelou contra o Criador. E essa criatura, que além de ímpia, é injusta, ainda no verso 18 diz que esses homens aprisionam a verdade com a injustiça. Ou, nas versões mais clássicas, detêm a verdade pela injustiça. Essa palavra deter ou aprisionar é você tentar, deixa eu explicar para você, você tentar sufocar, é você tentar suprimir, é você tentar esconder. É algo que está tentando aparecer e você está tentando encobrir. É o que o homem faz com Deus. Irmãos, não há como negar a existência de Deus. Mas há como tentar suprimir, ignorar esta existência. E é o que o homem faz. Para o homem, melhor seria se Deus não existisse. Porque ele poderia fazer o que faz, andar com quem anda, dizer o que diz, sem sequer sentir culpa. Então o homem tenta negar a verdade de Deus. Sufocar a verdade de Deus. Suprimir a realidade da existência de Deus. Disse o salmista, não me recordo o salmo, peço desculpa a vocês que têm dificuldade em decorar referências bíblicas. Mas o salmista certa vez afirmou, diz o tolo no seu coração, Deus não existe. Diz o tolo em seu coração, não há Deus. O tolo, o ímpio, o injusto, o homem, ele quer por natureza suprimir, negar a existência de Deus. E aqui um detalhe. O negar, o suprimir a existência de Deus não é simplesmente dizer eu não acredito que Deus exista. Mas é viver como se Deus não existisse. É importante isso. Porque ateu não é apenas aquele que nega a existência de Deus. Até porque a palavra ateu é isso, negar Deus. Deus, a negação. Ateu, negar Deus. Ateu não é apenas aquele que nega a existência de Deus. Ateu é aquele que vive como se Deus não existisse. E olha só a surpresa, quantos não são os crentes ateus? Quantos não são os que na teoria são teístas, confessam a existência de Deus, mas na prática vivem como ateus? E Deus está irado com os homens por conta que eles vivem como se ele não existisse, eles negam que ele existe. Eles vivem ferindo, maltratando, injustiçando uns aos outros. Só que aí eu preciso trazer um ponto, eu preciso levantar aqui uma bola, antes da gente ler o verso 19, para que fique claro o ponto de Paulo. Paulo está escrevendo a carta aos Romanos. Paulo, durante toda a carta, ele se antecipa ao pensamento daqueles que iam ler a carta. Vou te dar um exemplo. Lá em Romanos 6, se eu não me engano, Paulo faz uma pergunta retórica. Ele fala que o homem é salvo pela graça e não pelas obras. Aí ele começa o capítulo 6 dizendo assim, que diremos, pois? Continuaremos no pecado para que a graça de Deus superabunde? Qual que era a ideia de Paulo aqui ao fazer essa pergunta? Ele sabia que quando algumas pessoas lessem que o homem é salvo pela graça e não pelas obras, algumas pessoas poderiam pensar, então a gente pode pecar à vontade? Então Paulo já se antecipa.
Que diremos, pois, pecaremos à vontade para que a graça de Deus superabunde? E ele diz, não! Porque como viveremos no pecado, se para ele já morremos? Paulo faz isso durante toda a carta. Então, quando ele fala, a ira de Deus se revela dos céus contra os homens ímpios, injustos, que negam a existência de Deus, que vivem como se Deus não existe, ele sabia que nesse momento alguém poderia dizer assim, tá, mas Paulo, nem todos são judeus que possuem uma lei, que possuem um mandamento, que possuem um escrito sobre Deus. Tem muita gente que não sabe que Deus existe. Presta atenção. Alguns, ao lerem este verso 18, poderiam pensar, tá, mas nem todos sabem que Deus existe. Deus não se revelou a todos. Deus não se mostrou a todos. Como ter fé em Deus se Deus não existe? Então, aqueles que vivem como ímpios, como se Deus não existisse, a justificativa é que eles nunca viram Deus, é que eles nunca ouviram falar sobre Deus, por isso eles vivem como se Deus não existisse. As pessoas poderiam receber essa palavra e pensarem dessa forma. Eu até anotei aqui, alguns poderiam dizer, mas os gentios não conhecem a palavra de Deus, não possuem além de Deus. Como Deus pode estar irado com eles? Eles são inocentes. Então alguns poderiam pensar, os homens que vivem como se Deus não existe, vivem porque nunca ouviram falar de Deus. Logo, são inocentes. Então, prevendo esse pensamento, antecipando esse questionamento, Paulo escreve o verso 19. Por quê? O que se pode conhecer da parte de Deus é manifesto neles, pois Deus lhe revelou. Para aí. Paulo, eles são inocentes. Eles nunca ouviram sobre Deus. Como que eles sabem que Deus existe se ninguém nunca falou de Deus para eles? E Paulo deixa claro nesse verso 19 que Deus se revelou nos homens. Esses homens que são ímpios, esses homens que são injustos, esses homens que vivem como se Deus não existisse, esses homens que negam a existência de Deus, Paulo fala, esses homens, Deus se revelou neles. Deus se revelou a eles. O que se pode conhecer desse Deus foi revelado neles. Como assim revelado neles? O ponto de Paulo aqui é que Deus se revelou na consciência de todos os homens. Deixa eu falar uma coisa para vocês, irmãos. Todos os homens possuem uma consciência. Vamos partir desse pressuposto. Estamos de acordo? Todos os homens possuem uma consciência. Essa consciência, ela é formada por deveres morais. O que é certo e o que é errado. E esses deveres morais são universais. O que eu quero dizer com isso? Independente do lugar que a pessoa nasce, independente da cultura que ela faz parte, independente da classe social onde ela é formada, tem coisas, deveres morais que são universais. Todo mundo sabe que aquilo é certo e que aquilo é o quê? Errado. Essa consciência que o ser humano tem do certo e do errado é a prova de que Deus se revelou nessas pessoas através da consciência delas. Então o ponto de Paulo é, por mais que a pessoa diga, eu nunca ouvi falar de Deus, Paulo está falando, mas Deus se revelou em você. Aonde? Na sua consciência. Te mostrando o que é certo e o que é errado. Isso é natural do ser humano, irmãos. Ninguém precisa ensinar para o homem o que é certo e o que é errado. Ele já nasce com esse senso. Quando uma criança faz arte, o que ela tenta fazer? Esconder aquela arte. Que ela sabe. Ela sabe porque ela já nasce com essa revelação de Deus no seu coração e na sua
não citando diretamente um filósofo, mas um escritor, russo, chamado Dostoiévski. Ele tem uma obra, um livro, chamado Os Irmãos Karamazov. E o ponto central desse livro, a premissa desse livro é: se Deus não existe, tudo é permitido. Tudo é permitido? Então Deus existe. Prestem atenção no raciocínio. Se Deus não existe, tudo é permitido. Aí eu devolvo a pergunta para vocês agora. Tudo é permitido? Então Deus existe. E o que é permitido ou não, moralmente falando, está aqui na nossa consciência. E quem nos deu essa consciência? Então Deus se revelou em nós. Você vai ver onde Paulo quer chegar no final do verso 20. Mas antes de ir para o final do verso 20, a gente tem que ler o início do verso 20. Detalhe antes da gente ler, antes que eu esqueça. Eu falei do ateísmo, né, que é negar a existência de Deus. O ateísmo não é natural, ninguém nasce ateu. Ninguém nasce ateu. A pessoa se torna ateu, geralmente por conta ou de decepções com falsas igrejas, ou por estudar, enfim, ela tem que buscar se tornar ateu. Ninguém é ateu por natureza, porque todo mundo já nasce com esse senso de certo e de errado. E quem coloca esse senso é o próprio Deus, que se revelou em nossas consciências. Mas agora o verso 20. Deus se revelou também de outra forma. Olha, verso 20. Pois as coisas invisíveis dele, quais sejam, seu eterno poder e divindade, são claramente vistas desde a criação do mundo, sendo entendidas por meio das coisas criadas. Deixa o dedinho aí. O ponto final de Paulo vem a seguir, mas deixa o dedinho aí. Paulo, mas os homens que nunca ouviram falar de Deus, eles se comportam como ímpios, como injustos, eles são ateus, porque eles não conhecem a Deus. Deus não se revelou a eles. Paulo, revelou sim, na consciência em primeiro lugar. Mas além disso, repitam comigo assim: Deus se revelou através da criação. Esse é o ponto de Paulo no verso 20. Paulo fala que a invisibilidade de Deus, ou seja, o caráter invisível de Deus, porque Deus é invisível. A invisibilidade de Deus, o eterno poder de Deus, porque Deus é onipotente, todo-poderoso, e a divindade de Deus, ou seja, o fato de Deus não ser um homem, mas ser divino, tudo isso que não podemos ver, Deus revela através da criação. Da obra da criação. Salmo 19:1. Os céus proclamam a sua glória e o firmamento as obras de suas mãos. O ponto de Paulo é: os homens que nunca ouviram falar de Deus não podem dizer que Deus não se revelou a eles, porque todo dia o sol nasce. E o sol revela a invisibilidade, o eterno poder e a divindade de Deus. O R.C. Sproul, usando de novo esse teólogo, ele diz algo assim, o mundo visível, o que é o mundo visível? O sol, a lua, as estrelas, o que mais? Me ajudem. As árvores, as flores, o mar, os peixes, a criação. A natureza, o mundo visível, isto é, a natureza, é como o espelho que reflete a glória do seu Criador. Ou seja, através do que Deus criou, ele se revela a todos os homens. Isso na teologia é chamado de revelação geral.
Todos os homens podem experimentar em certa medida a realidade da existência de Deus. Basta olharem para a criação. Irmãos, Deus é invisível, mas pode ser visto através do que Ele criou. É impossível, gente. É impossível a gente olhar para o universo, a gente olhar para a natureza, a gente olhar para o que foi criado. É impossível a gente olhar para a criação e negarmos que por detrás dessa obra perfeita chamada criação, natureza, universo, não exista um arquiteto todo-poderoso, não exista uma inteligência perfeita por detrás de tudo isso. Não há como. Não há como. A gente sabe que a ciência, ela tenta explicar a origem do universo, mas os argumentos que são apresentados, como do Big Bang, da teoria da evolução das espécies, não consegue explicar o que a Bíblia explica em Gênesis 1, que tudo que há foi criado por um Deus invisível, todo-poderoso e eterno. Não há como negar. É preciso mais fé para ser ateu do que para ser crente. É preciso mais fé para crer na teoria de Darwin, da evolução das espécies, do que para crer em Gênesis 1. É preciso de mais fé para acreditar que as coisas que vemos hoje nasceram através de um evento cósmico, de uma explosão ou de um acidente da matéria. Não, você tem que ter muita fé para acreditar nisso. Tudo que vemos, irmãos, tem uma origem. Tudo que vemos tem um ponto de partida. Tudo que vemos tem um início. Tudo que vemos foi criado, e foi criado por um Deus todo-poderoso, eterno, invisível, divino de fato, o Deus da Bíblia, o Deus Yahvé, o Eu Sou, o Deus de Abraão, de Isaac, de Israel, o único e verdadeiro Deus. Esse Deus se revela na obra da criação. Esse Deus se revela na obra da criação. Meu sobrinho, vou falhar miseravelmente em adivinhar a idade dele, mas a Monique, que é excelente em memória, inclusive se um dia você contar o seu CPF para ela, só precisa uma vez que ela vai decorar cada um dos números. Se ela encontrar um estranho na rua e esse estranho falar, eu fiz aniversário hoje, ela nunca mais vai esquecer o dia do aniversário desse estranho. Quantos anos ele tem? Eu falei para vocês quantos? 8 anos. Certa vez me perguntou, quem criou Deus? Uma ótima pergunta para uma criança de 8 anos. Quem criou Deus? Uma belíssima pergunta. E a resposta que eu dei a ele é uma resposta bíblica. Ninguém criou Deus, porque Deus não é criado. Deus é autoexistente, Ele é. Deus simplesmente é. Tudo que existe passou a existir a partir de um tempo e no espaço. Deus não passou a existir, Ele simplesmente é, sempre eterno, de eternidades em eternidades Ele é. Deus, qual é o seu nome? Perguntou Moisés, porque Faraó vai querer saber. Diga a Faraó que eu sou. Eu não existo, eu sou. Eu sou. Em certa medida, de fato Deus não existe, Deus é. Porque tudo que existe passou a existir a partir de um dia. Deus não, Ele simplesmente é. Calma que não tem água aqui, tá? Não vai derramar. Estou gesticulando aqui, talvez você esteja preocupado.
Um golinho. Deus é. E ele é visto através da obra da criação. Antes de eu concluir aqui o verso 20, deixa eu explicar uma coisa para vocês. Eu tratei disso algumas semanas atrás aqui na quarta-feira. Deus se revelou. O Deus invisível se revelou. Primeiro ele se revelou de uma forma geral, através da natureza, da criação. Só que essa revelação geral, ela não é a única. Existe também a revelação especial, que é a Bíblia. Então Deus se revela através da criação e Deus se revela através, da Bíblia. Eu posso dizer a vocês que a criação revela o Deus Criador. A Bíblia revela o Deus Salvador. Então, ao olhar para a natureza, a gente sabe que existe um Deus Criador. Mas a gente só sabe que esse Deus é Salvador quando olhamos para a Bíblia. Os gentios, a quem Paulo está se dirigindo aqui no capítulo 1, os gentios, eles não tinham a revelação especial, eles não tinham a lei, eles não tinham a Bíblia. Mas eles tinham a revelação geral, a natureza. Deixa eu citar aqui de novo uma fala de Sproul. Ele diz assim, olha que coisa grande isso. Nem todos no mundo já leram a Bíblia, certo ou errado? Nem todos no mundo ouviram o Evangelho proclamado, certo ou errado? Mas a luz da natureza brilha sobre todo mundo, todos os lugares e em todos os tempos, certo ou errado? Então aquele que nunca leu a Bíblia, ele pode nunca ter lido a Bíblia. Mas quando ele abre a janela e vê o sol, Deus está se revelando a ele. Através da criação. Tá, mas qual que é a conclusão disso tudo? Ao final do verso 20. De modo que os homens ficam inexcusáveis. De modo que os homens ficam inexcusáveis. O que é inexcusável? É indesculpável. De modo que o homem não tenha como se desculpar. De modo que o homem não pode ser considerado inocente. Vejam, irmãos, o ponto de Paulo. Deus está irado. Com quem Deus está irado? Com um homem que vive na impiedade, que nega a sua existência, que vive de uma forma indiferente à sua existência. Com quem mais Deus está irado? Com esse homem que é injusto, que mata, que rouba, que trai, que mente, que engana. Tá bom, Paulo, mas é que esse homem nunca leu a Bíblia, é que esse homem, a ele nunca foi pregado o Evangelho. Paulo falou, não importa, porque ainda que a Bíblia não tenha chegado às mãos desse homem, ainda que a lei não tenha sido anunciada a este homem, a natureza declara a existência de Deus, e porque a natureza declara a existência de Deus, e todos os homens têm acesso à natureza, então nenhum homem é inocente quando peca contra Deus. Ele é inexcusável, ele é indesculpável, ele não é inocente, ele é culpado. Não há como chegar e dizer, eu não sabia que Deus não existe. Deus não existia. Eu minto, eu roubo, eu mato, eu traio, eu sou ateu porque eu não sabia que Deus existia. Isso não vai ser desculpa, porque Deus se revela a todos os homens através da criação. Isso aqui assusta. Isso aqui principalmente para aqueles que fazem o que fazem e procuram arrumar desculpas, do tipo, eu não sabia, era errado. Isso assusta por quê? Porque a consciência já diz que é errado. E a natureza revela que é um Deus criador que deve ser honrado, respeitado e servido. A conclusão, eu escrevi aqui para organizar os meus pensamentos. A conclusão é que todos os homens que são pecadores eles são indesculpáveis. Ou seja, eles não são inocentes. Então não existe homem inocente, não existe pessoa inocente, não existe, em última instância, pessoas que fazem o que é errado por ignorância. Não existe. Por não saber a existência de Deus, não existe. Porque a criação declara
a existência de Deus. A Bíblia de Estudo de Genebra traz um comentário sobre isso, que é o seguinte: nenhuma pessoa sobre a face da terra, mesmo que ainda não tenha ouvido falar uma só palavra sobre a Bíblia em relação ao Senhor, ou quanto a seu Filho Jesus Cristo, pode usar como desculpa o fato de não conhecer o essencial de Deus, nosso Criador. E, portanto, dever-lhe completa adoração e respeito às suas leis escritas na alma humana. Pois todo o universo, dos elementos microscópicos às maiores dimensões cósmicas, revelam o poder de um Deus único, absoluto e perfeito. Não há inocentes na Terra. Não há inocentes na Terra. Os que estavam aqui no primeiro domingo da exposição de Romanos, devem se lembrar que do capítulo 1, a metade do capítulo 3 de Romanos, Paulo trata da má notícia. Da má notícia. E aqui ele está tratando de uma notícia horrível. Todos os homens são objetos da ira de Deus. Porque negam a Deus, porque são ímpios, porque são injustos, porque são pecadores. E eles não têm desculpa, porque ao olhar para a criação, eles percebem a existência de Deus. Isso é uma péssima notícia. Uma péssima notícia. No domingo que vem, a gente vai continuar tratando disso. Desse homem que, apesar de Deus se revelar, ele não está nem aí para Deus. A gente vai ver temas nos próximos domingos de imoralidade sexual, de homossexualismo, de toda sorte de pecado que o homem pratica. E mesmo tentando se defender, eu faço porque faço, por não saber que Deus existe. Ele é indesculpável, porque Deus se revela através da criação. A gente vai continuar tratando disso no próximo domingo. Mas eu trago aqui algumas aplicações a todos nós. A revelação geral, o que é a revelação geral? A criação. Revelação geral é o quê? Criação. Revelação geral é Deus se revelando através da criação. A revelação geral mostra algumas coisas ao homem. Primeiro, que existe um Deus criador, poderoso, sábio, perfeito e grande. Como eu disse, não há como negar que por detrás de toda essa perfeição cósmica existe um Criador. E esse Criador é o Deus da Bíblia. Em segundo lugar, a revelação geral, a natureza, a criação nos mostra que somos culpados diante desse Deus. Como vimos aqui. Nos mostra também que esse Deus está irado. Só que a única forma de escapar dessa ira é através do Evangelho, que é a revelação especial. Isso veremos mais para frente. Mas só para não deixar aberto aqui, desamarrado os pontos, as pontas. A revelação geral, o que é a revelação geral? O que é a revelação geral? A criação. Deus se revela através da criação. Essa revelação mostra que o homem é culpado diante de Deus. Mas essa revelação não pode salvar o homem. A revelação que salva o homem é a revelação especial, o Evangelho. Por isso que Jesus falou, ide e pregai a toda criatura. Porque toda criatura tem a criação como prova da existência de Deus e de que é culpada, mas não tem um remédio. Não tem um meio de salvação, que é o Evangelho. Então o Evangelho precisa ser anunciado. E aí vai ser a boa notícia que a gente vai ver lá a partir do capítulo 3. O segundo ponto, amor, pega um pouco de água para mim, senão não vou conseguir concluir. O segundo ponto da aplicação, aqui já indo para as considerações finais. Vocês já ouviram falar sobre panteísmo? Alguém aqui já ouviu, ainda que brevemente? Panteísmo é uma religião, por assim dizer, onde as pessoas adoram a natureza.
onde as pessoas adoram tudo e todos. A ideia do panteísmo é que Deus, ele é a natureza, de que Deus ele é o sol, de que Deus ele é o ar, de que Deus ele é o fogo, de que Deus ele é a criação. Isso é panteísmo. Vocês têm que tomar cuidado para não sair hoje lá fora, olhar para o sol, dobrar os joelhos e adorar o sol. Porque o sol não é Deus. O sol é criado por Deus. Vocês têm que tomar cuidado para vocês não chegarem diante de uma árvore, num parque, se prostrarem dizendo: Mãe Natureza, como és bela, eu estou aqui para venerá-la. Não é isso. Deus se revela através da criação, não é que Deus é a criação, mas é que a criação mostra que existe um Criador, e o que tem que ser adorado não é a criação, é o Criador, por favor. Senão vocês vão ser idólatras. Tá? Então, mãe natureza não existe. Não existe mãe natureza. O que existe é um Deus que criou a natureza. Ah, Jonatas, isso é óbvio. Não sei. Tem que tomar cuidado. O óbvio tem que ser dito. Eu, pelo menos, penso. Terceiro ponto de aplicação. Isso aqui é sério, é muito sério. Viver como se Deus não existisse nos torna objetos da sua ira. Gente, lembra que eu falei que ateu não é apenas o que nega a existência de Deus? Ateu é aquele que vive como se Deus não existisse. Então, se eu declaro com a minha boca, Deus existe, eu creio em Deus, mas eu vivo no pecado, essa minha crença teórica serve de quê? De nada. Então, é muito perigoso, é muito sério, irmãos. Apesar de não me aprofundar nisso hoje, eu vou me aprofundar no capítulo 2, mas nós, além de termos a revelação geral, que é a criação, nós temos a Bíblia. Pensa comigo. Se uma pessoa que nunca ouviu falar de Deus, se uma pessoa que nunca teve contato com uma Bíblia, se uma pessoa que nunca foi numa igreja, ela não é inocente ao pecar, imagina eu e você, que além da criação testificando a existência de Deus, ainda temos uma Bíblia que lemos e ouvimos aqui aos domingos. Percebe como que isso é sério? Se Deus está irado com o ímpio, que só tem a criação testificando a existência de Deus, imagina como Deus está irado com o suposto crente que vai à igreja, que participa da ceia, que canta louvores, mas vive no pecado. Eu não sei se estou conseguindo expressar a seriedade disso. Eu não sei se eu estou conseguindo transmitir, irmãos, o peso disso para mim e para você. Então, se há entre nós, e eu me incluo nesta categoria, se há entre nós alguém que está vivendo no pecado, apesar de Deus se revelar na criação, apesar de Deus se revelar na consciência, e apesar de Deus se revelar na Bíblia, eu insisto em viver no pecado, eu sou um objeto da ira de Deus. E se eu não me arrepender, eu serei esmagado pela ira de Deus. E isso é muito sério. Por que Deus não poupou o próprio filho? Porque Deus olhou para o próprio filho e viu o pecado do homem no filho. E Deus não deixou de punir o seu filho, ou não deixou de punir no seu filho o pecado do homem. Você acha que Deus vai deixar de punir no homem o próprio pecado, caso não se arrependa? Isso é muito sério, irmão. Vocês precisam entender que o pecado desperta a ira
de Deus. Deus esmagou Jesus por conta do pecado do homem. O que será dos homens que não crerem em Cristo e não se arrependerem no juízo final? Eu concluo com algo que eu descorri durante toda a mensagem, mas vale a pena para que não fique qualquer dúvida. Não existem pessoas inocentes. Ainda que o homem não tenha ouvido o Evangelho, a criação testifica a existência de Deus. Alguém aqui já deve, acredito eu, ter pensado assim, mas e aquela tribo indígena que vive reclusa da sociedade, em um lugar bem distante? Aquela tribo de canibais, que nenhum missionário tem acesso para pregar, e nem coragem. Porque tem, irmãos, tem tribos, tem sociedades, tem povos que vivem reclusos da sociedade. Eles vivem numa bolha inacessível. E essas pessoas, elas nunca ouviram o Evangelho. Se elas morrerem, Deus as condenará ao inferno? Se elas morrerem? Porque assim, Jonatas, elas não ouviram o Evangelho. Como que elas vão crer em Deus? Eu acho que no caso dessas pessoas, Deus usará de misericórdia, apesar da idolatria delas, apesar do pecado delas. Não! Porque elas não têm o Evangelho, mas elas têm a natureza que testifica a existência de um Deus que deve ser temido, honrado e obedecido. Percebem aqui o ponto? E isso vale para qualquer outro grupo de pessoas que a gente possa pensar devem ser inocentes porque nunca ouviram o Evangelho. Não há homens inocentes. O homem precisa reconhecer a soberania de Deus e se prostrar diante de Deus e dizer: só o Senhor é Deus. E como nós somos cristãos reformados e cremos na doutrina da eleição divina para a salvação, os eleitos de Deus ouvirão o Evangelho. Podem estar no meio de uma tribo de canibais. Os eleitos de Deus ouvirão o Evangelho e serão salvos por Cristo. Isso nós temos certeza. Amém, irmãos? Percebam o quanto de conteúdo 2 versículos nos renderam. Eu quero orar para que este conteúdo, esta palavra, tudo que ouvimos, Deus aplique individualmente ao coração de cada um de acordo com a necessidade. Seja temor para os que estão vivendo o pecado, arrependimento, seja reverência, respeito. Eu não sei, irmãos, o Senhor sabe das nossas necessidades perante essa palavra. E eu quero orar antes de encerrar este culto para que Ele aplique de acordo com a vontade dele, a necessidade nossa, essas verdades aos nossos corações. Fiquemos de pé, eu os convido. Deus, tem misericórdia de nós.